Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme eu prometi, eu vou fazer uma aula aqui, uma pequena gravação sobre o nosso conteúdo de cortes. Bom, vou retomar um pouco da trajetória do que nós vimos na aula, certo? A primeira coisa que eu fiz lá na sala de aula foi convidá-los a se aproximarem desse conteúdo através dessa noção aqui dos furos passantes também, porque eu gosto muito desse esquema aqui que tem ele é bem simples, não é uma perspectiva, e daí aqui a representação em corte desse furo, e aqui ao lado as vistas simplificadas, que são simplificadas também porque são objetos bem simples. Eu vou dar um zoom para vocês poderem acompanhar melhor. E o que interessa aqui em termos de terminologia é que nós temos aqui os furos passantes lisos e aqui um furo cego, estão vendo? A diferença é que o furo passante ele atravessa a peça de um lado ao outro e o cego não, tá? Então tentem, vamos nos familiarizar com a ideia de corte a partir dessa imagem. Eu vou mostrar a seguir o plano de corte para vocês, mas eu gostaria que vocês vissem alguns elementos aqui. O primeiro é que vocês percebem que essa peça foi cortada ao meio. Normalmente, quando nós cortamos furos, nós cortamos no diâmetro, não é? E que existe uma parte aqui dessa peça que ficou em contato com o plano de corte. Essa parte é achurada, conforme vocês vão ver, tem regras para colocar essa achura, certo? Mas a achura são essas linhas aqui paralelas, bem estreitas, que mostram justamente essa marca de contato. O nosso eixo continua o mesmo, e vocês vejam que o furo aqui está em vista, não é? Então, eu lembro que na aula o Ria falou o que acontece com as partes ocas, né? As partes ocas, ou que não estão em contato com o plano de corte, ficam em vista, certo? Bom, e aí, depois que nós entendemos bem o que aconteceu aqui, vocês vejam que passou um plano de corte aqui, nesse sentido. Eu já posso falar assim com vocês, porque a maior parte de vocês já assistiu essa aula, não é? Então, aqui nós marcaríamos o corte no plano, na vista superior, e representaríamos essa vista aqui, esse corte na vista frontal. Bom, eu explico a seguir melhor isso. Mas vamos, nesse primeiro momento, enxergar os detalhes. Então, novamente, aqui tem um plano de corte, esse chanfro aqui fica em vista, estão vendo? Ele aparece ali. Aqui esse escariado também aparece no meio aqui da peça. E isso pode ter um degrau curvo aqui, essa caixa, né, que nós chamamos de furo passante com caixa. Muitos dos projetos de vocês têm esse tipo de solução, inclusive alguns não têm, mas deveriam ter. Observem que quando vocês colocam pinos, que muitas vezes, se o furo é passante e o elemento que fica aqui for um pouco mais estreito, e não tiver uma rosca, algum tipo de coisa nesse sentido, a tendência é que esse pino caia, não é? Então, muitas vezes, essa solução aqui da caixa ajuda a que nós possamos encaixar um pino, um elemento aqui, de forma que ele garanta o giro, ou garanta o movimento e não caia, tá? Bom, então aqui é um pequeno rebaixo. O rebaixo já é um elemento bastante conhecido de vocês. A diferença é que aqui ele é curvo, né? Com castelo, aquele invertido tem um pequeno, né, curva aqui. Então esse é rebaixado, esse é elevado. E o furo cego liso, então, vejam que aqui, como nós vimos, diferentemente do que nós vimos, ele não é um furo passante. Pronto, então a partir dessa primeira imagem, eu convidei vocês a pensarem na noção do que seria
esse corte. Nós temos alguns tipos de corte, vou falar adiante para vocês, mas antes eu quero mostrar esse objeto. Vejam que essa aqui é a vista principal, seria, né, a vista principal. Nós fizemos esse objeto no quadro e nas vistas existentes, esse elemento interno apareceria tracejado. Então, nesse caso aqui, nós faríamos o corte, realizaríamos o corte para que isso ficasse com linhas visíveis e que nós pudéssemos, dessa forma, cotar esse elemento com maior propriedade, até porque evitamos, e na medida do possível não cotamos, na medida do possível não cotamos linhas tracejadas. O próximo, deixa eu voltar aqui. Esse aqui, se essa vista fosse a principal, para mostrarmos aquele elemento como nós queríamos, com aquela curvatura, nós passaríamos o corte na vista superior ou na vista frontal, indicaríamos, né, na vista superior ou frontal, e poderíamos representar a vista olhando para cá, na vista lateral. Essa passa a ser, deixa eu mostrar isso aqui, aberto, ó, no momento em que nós cortamos, essa passa a ser a vista lateral direita e aqui fica a lateral esquerda. Então, para eu representar essa parte, eu mostro do lado direito. Para eu representar essa parte, vejam que essa passa a ser a nova parte, nova lateral esquerda, seria representada, então, do lado direito, certo? Então, essa é uma questão interessante de nós considerarmos. Nesse caso aqui, nesse caso aqui também, se essa é a vista frontal, podemos indicar o corte na vista superior e mostramos ele, desenhamos ele na vista frontal. Dizendo isso, eu explico que normalmente, nós vamos ver alguns casos diferentes, mas normalmente o corte indicado numa das vistas ocupa o lugar de uma das vistas, é o normal que acontece. Então nós não temos as vistas usuais, não é, ou necessárias ali para o nosso objeto e fazemos o corte à parte ou numa prancha separado. O corte, na verdade, ele integra o desenho das vistas, o conjunto do desenho das vistas. Aqui existem alguns elementos que nós podemos ver quando abrimos o objeto. E aconteceu a mesma coisa. Temos acesso, então, a informações que antes só tínhamos com linhas tracejadas. E o corte, então, permite que nós possamos cotar adequadamente e muitas vezes compreender. Aqui os elementos são simples, mas esses elementos podem ser bastante complexos. Lá na sala de aula, às vezes a gente não enxerga bem, eu mostro, o projetor não está com uma imagem muito boa, mas vejam aqui que esse objeto ele é vazado nesse canto, tem uma área de contato aqui, que se não fosse o plano de cortes seria contínua, não é? E aqui, se nós temos um plano de corte que fica em contato com essa parte cinza, lá, novamente, nós temos uma parte em vista. Aqui, uma parte de contato, toda essa parte de contato com o plano de corte. Então, ela seria achurada, né? E ali nós ficaríamos com essa parte não preenchida por achura, como essa aqui também, porque são elementos, são partes que não estão em contato com o plano de corte. E, nesse caso, novamente, podemos marcar aqui na vista superior e representar na vista frontal.
Esse exemplo aqui, eu lembro que tinha alguém na sala de aula, acho que foi a Ana, que disse que queria mostrar um corte na vista superior. Então, nós indicaríamos o corte, vocês vão ver que vai acontecer isso, eu já vou antecipar o que vai acontecer. Nós marcaríamos o corte na vista frontal, indicaríamos, não é, na vista frontal ou principal, e mostraríamos o corte na vista superior. Vamos tirar a tampa, digamos assim, não é? Do objeto. Ó. Esse objeto agora eu gosto porque ele é um corte, todos os outros eram um corte simples que atravessava a peça, um plano de corte que atravessava a peça como um todo. Aqui vocês vão ver o primeiro corte em desvio e nós usamos isso quando nós temos elementos que para mostrar que se nós não usássemos o corte em desvio, provavelmente nós tivéssemos que usar dois cortes. Pronto. Aqui na vista superior vocês veem exatamente o plano de corte. Aqui representado com essa folha dobrada, ele então vai separar essa peça em duas e tudo que estiver em contato com essa folha ou com esse plano de corte aparece achurado. Vamos ver. Ou deverá aparecer achurado. Tá, eu não mostrei isso aqui na sala de aula para vocês, porque a Ana me mostrou agora há pouquinho uma orientação, esse site aqui. Até estou aqui com o portfólio da Ana aberto ainda, porque nós estávamos conversando há pouco. E aí, como eu tinha que gravar essa aula para vocês, eu já aproveitei. Então, vejam que nós temos aqui nós podemos ver, não é, esse objeto aqui, eu escolhi um objeto bem simples, tem uns bem complexos, de topo, da esquerda, né, então, e a isométrica dele. Eu escolhi isso porque ele tem aqui, ele mostra os planos de corte, olha que interessante, e ele mostra também essa parte que fica em contato com o plano de corte, que equivale à seção, conforme nós vamos dizer, nós vamos ver agora na norma, não é? A diferença de corte e de seção é que seção é só a superfície que está em contato com, estão vendo aqui o plano de corte? Com o plano de corte, não é? E o corte é todo conjunto, inclusive o que está em vista, não é? Isso aqui, por exemplo. Né, fica em vista. Então, e o que está em contato com o plano de corte fica achurado, em termos de representação, certo? Eu vou fazer algumas variações aqui para vocês verem. Então, tem aqui, nós podemos fazer um corte dessa forma, podemos colocar todos os planos, mas também não precisamos complexificar dessa forma, porque, na verdade, a escolha do tipo de plano de corte depende do nosso interesse, do que nós queremos mostrar. Vejam que quando nós colocamos com corte aqui, com um plano paralelo à base do objeto, só essa superfície aqui ficaria achurada, não é? Que é o que está em contato. E o resto, todos esses elementos aqui apareceriam em vista. Então, eu acho que com isso, gostei bastante aqui desse exemplo. É que às vezes a gente não tem isso aqui na sala de aula, né? Deixa eu ver como é que eu posso virar ele aqui. Né? Então vejam também que, preferencialmente, quando nós temos, pegando aquele nosso assunto do começo, furos, que é a coisa mais... sempre que nos dá mais desafiadora para o corte, nós cortamos no sentido do maior diâmetro dele, certo? Deixa eu ver aqui um meio corte, estão vendo?
eventualmente isso pode ser útil para alguns de vocês. Pronto, eu acho que é isso aqui que eu queria mostrar, esse conteúdo para vocês. Voltamos. Bom, depois de entendermos bem quais são os princípios disso, eu quero trazer vocês para o conteúdo da norma. A norma que trata desse assunto já expirou. Vamos fechar aqui, vamos de novo. É bom que vocês venham entrando aqui na biblioteca, né? Hoje, a essa altura, eu espero que vocês já estejam bastante familiarizados. Ali com as normas do Mercosul, né? Nós fazemos aquela seleção e já é a 17067, que foi atualizada agora em 2022, que tem os requisitos para especificidades das representações ortográficas. Quando nós abrimos essa norma, ali no sumário, nós vemos que os cortes estão aqui, ó, em representação para corte seções, na página 29, que eu já sei que está aqui. Vocês podem dar uma olhada geral na norma, não vimos todos os assuntos, mas boa parte deles, não é? E claro que a nossa disciplina, vocês sabem, é uma disciplina introdutória, digamos, ao assunto, mas ela dá conta de uma boa parte dos conteúdos dessa norma. Inclusive, eu passei antes por aqui, pela vista explodida que vocês acabam, que é o conteúdo que eu acabei de trabalhar há pouco tempo com vocês. Que nós acabamos, não é? Porque nós trabalhamos em sala de aula e vocês se exercitam. Bom, pessoal, agora me dei conta que o volume pode estar um pouco baixo, vou aumentar um pouco a minha voz. Aqui nós temos a representação para cortes e seções. É bem importante, como eu sempre falo, que vocês tenham as normas abertas e acompanhem o conteúdo, certo? Então, as regras gerais para disposição de vistas se aplicam igualmente nas representações de cortes. O que isso quer dizer? As linhas, a cotagem, o distanciamento entre vistas, as espessuras, todas as regras fundamentais das vistas ortográficas, não é? As indicações de referência para cortes e seções são apresentadas no anexo D. As indicações dos cortes, seções e as suas especificidades são detalhadas a seguir, né? Então, o plano de corte. Conforme eu falei antes, já com aqueles exemplos ali dos legos, a posição dos planos deve ser indicada por meio de uma linha de corte representada com uma linha de traço longo e de um ponto, larga, né? Então, vejam que eu estava o tempo todo falando, marcamos numa vista, e aí ela substitui outra. Se essa aqui, por exemplo, é a frontal e essa aqui é a lateral, vejam que eu indiquei aqui, quando eu passei esse plano de corte aqui, esse lado aqui passou a ser a minha lateral esquerda do objeto, a lateral direita, perdão, do objeto, então ela é representada do lado esquerdo. Na representação formal, os elementos são esses aqui. Nós temos a questão teórica está toda aqui, certo? Dessa forma simples. A vista, o plano de corte indicado, o plano de corte não deve passar toda a figura, todo o objeto, porque ele podem ter linhas importantes aqui, então ele só entra um pouquinho, né? Tem uma seta aqui indicativa do sentido que nós estamos olhando, porque se eu estou olhando para cá ele tem que estar representado aqui, se o observador está olhando para cá ele tem que estar representado do outro lado, e essas letras é o nome do corte, porque nós poderíamos ter vários, conforme vocês vão ver a seguir, vários cortes, um aqui, outro, então nós iremos colocando em sequência aqui, um do lado do outro, conforme nós vemos aqui abaixo, olha. E aqui já temos dois cortes em desvio, estão vendo? Então, que vão mostrar as especificidades do que está acontecendo aqui com esses furos aqui, estão vendo? Então, houve a opção aqui de fazer o corte B e C, e eles são indicados a seguir.
Ahn, pronto. Identificação do plano de corte. Cada plano de corte ou seção deve dar a clara identificação com 2 vezes a mesma letra maiúscula, uma vez em cada seta de corte ou seção, ou seja, AA, BB, né? Essa identificação deve ser posicionada de maneira a ser lida a partir da parte de baixo do desenho. Eles falam um sentido aqui de leitura, né? Como que nós falamos de cima para baixo, então nós temos que escrever dessa forma aqui, que é o posicionamento, a identificação. Ela deve ser colocada imediatamente acima da respectiva representação, não é? Conforme 54 e 55, conforme nós mostramos aqui, imediatamente acima, tá vendo? Ali, perdão, que AA, BB, CC, né? Mas depois tem algum lugar que está dito aqui, olha, que quando a localização de um plano de corte for clara, não há necessidade de indicação da sua posição. Como nesse primeiro caso aqui, por exemplo, né? É óbvio que só tem um corte, ele é total, ou seja, não existe dúvidas aqui. Também não existe dúvida se nós estamos atentos, mas nós podemos facilitar, já tem 2 cortes, então é melhor, já começa a ficar, né, mais significativo, mais importante mostrar, tá? Depois, pessoal, ainda falando sobre essa questão do plano de corte, vejam esse aqui, esse corte BB, vamos olhar devagarinho, vamos entender essa peça aqui. Nós temos o corte indicado aqui, um corte total, tem 2 furos aqui, né, em castelo, conforme nós vimos antes, né, passantes em castelo, aqui são elevados, e vejam que quando nós avaliamos essa peça, nós percebemos que essas asas desse aviãozinho aqui são essas laterais, e como elas não estão cortadas, elas aparecem em vista. Aqui nós vemos esse furo que está lá em cima, o eixo aqui de centro do furo e da curva, e também o eixo de simetria da peça, não é? E então a parte cortada, a que entrou em contato imediato, direto com o plano de corte, sendo achurada, tá? Bom, essa norma é muito complexa e ela mostra uma variação de alternativas e que valem a pena, quando vocês têm alguma dúvida, tentar identificar na norma se a norma atende a alguma das especificidades do desenho de vocês, do projeto de vocês, tá? E eu vou ajudar vocês a identificarem, certo? Então, antes, por fim, eu queria explicar essa diferença aqui de seções, de onde é que ele começa a explicar seções. Tem algum lugar que, enfim, ela, a norma, né? Partes adjacentes, plano de corte, já passou, seção, secantes. Bom, eu não sei, mas eu vou falar com as minhas palavras aqui, tá? Porque o que aqui é bem bacana nesse esquema aqui é que nós estamos vendo uma vista principal e várias seções aqui. Por que é seção? Por que tu não tá chamando de corte, Karen? Porque aqui interessa mostrar só a parte de contato com o plano de corte, estão vendo? Não tem todas as, ou como nesse corte A aqui, tem essa seção, né? E se para ser um corte nós precisaríamos mostrar outro círculo, vários círculos concêntricos aqui, não é? Representando algumas coisas tracejadas, isso tudo só ia dificultar o nosso entendimento, e o nosso objetivo sempre é a legibilidade, não é? Melhorar a legibilidade, não piorar. Então, em alguns casos, nós podemos resolver, estou me lembrando talvez no trabalho da Caroline, isso seja interessante, que é aquele robô cobra, né, que tem algumas diferenças ao longo no desenvolvimento do projeto, talvez seja interessante mostrar a sua seção, porque ele já está bem confuso lá, com muitas linhas
tracejadas, e isso acaba confundindo. Então, a legibilidade, não é? E nós temos duas formas aqui de representar. Ou nós indicamos aqui com A, B, C, D e depois colocamos no lugar em que seria a vista lateral, estão vendo? Seria no lugar da vista lateral esquerda, as seções, indicando conforme a norma preconiza, ou indicamos o corte e marcamos ali abaixo, estão vendo? Essa é outra forma também de fazermos isso. Bom, as áreas de corte, então, a representação das áreas de corte e seção, elas podem ser indicadas por achuras, esse ponto de contato, né? Esse ponto não, essa superfície de contato, melhor dizendo, podem ser identificadas ou por achuras, por sombreamento ou preenchimento, por contornos contínuos extra largos, como paredes na arquitetura. Nós só mostramos duas linhas ali representando as paredes, né? O começo e o término, em paralelo, sem achuras internas. Das seções, indicações das seções finas, das seções adjacentes finas, que é uma coisa já mais específica no conteúdo que nós não vimos, certo? E dos materiais específicos também. Bom, agora o que são as achuras, que já vimos na aula e estou aqui retomando com vocês. As achuras, elas são linhas contínuas estreitas, paralelas em um ângulo convencionalmente escolhido, de maneira que possam ser distinguidas para o melhor possível dos contornos principais. Anotem isso aqui. Distinguidas o melhor possível dos contornos principais. Então, por isso nós vamos evitar achuras com ângulos ou perpendiculares ou paralelos ao desenho, para que elas não se confundam com o desenho. Então, nós é sugerido que nós adotemos 45 graus, mas às vezes os nossos elementos do nosso objeto, eles estão justamente a 45 graus. Então, pensem assim, nós usamos 45 graus a partir, não é, das linhas dominantes, pelo menos, nós podemos dizer. E eu acho que esse exemplo mostra bem aqui. Então, nesse caso aqui, estamos tomando uma linha de terra aqui imaginária como referência, certo? Então, a base aqui do desenho, achura a 45 graus, aqui houve uma inclinação, nós estamos fazendo essa achura a 45 graus em relação à linha dominante, como acontece aqui também. Tá? Outro aspecto interessante é que as áreas separadas de um corte ou de uma seção de um mesmo componente devem ser achuradas de maneira idêntica. As achuras de componentes adjacentes devem ser executadas utilizando linhas específicas desenhadas em direções diferentes ou diferentemente espaçadas, né? Então, para que não se dê... Isso aqui é o mesmo componente, estão vendo? E aqui são diferentes, então a gente troca a achura para deixar isso bem claro, certo? Bom, o espaçamento entre as linhas, que é esse espaçamento aqui está mais próximo, aqui está mais afastado, deve ser escolhido proporcionalmente ao tamanho das áreas achuradas e considerando que esteja de acordo com os requisitos de espaçamentos mínimos fornecidos na ABNT. Bom, aqui entra aquele nosso famoso bom senso. E como que nós descobrimos se isso está bem? Nós precisamos colocar, né, abrir lá no layout uma viewport, colocar o desenho na escala e entrar naquele nosso setor, naquele nosso esquema de testes de impressão, para que a gente saiba se isso está bom ou não. Como? De uma forma bem prática, dizendo assim, se ficar muito próximo, o desenho tende a ficar pintado, sujo, não é? Se forem muito afastadas, elas tendem a se confundir como elementos de projeto e perdem essa unidade que tem de achura. Então, é importante que façamos testes de impressão. Não preciso dizer, mas devo dizer que as achuras são feitas com 0,1, não é? E que é preciso criar uma layer específica para ela, tá? Eu dei alguns comandos mostrando para vocês como que funcionam as achuras. Bom, onde os cortes e seções da mesma peça realizados por meio de planos paralelos são mostrados lado a lado, as achuras devem ser idênticos, como aqui, né? Mesmo material, estão lado a lado, então achuras idênticas. Bom, eu acho que é isso aí, né, pessoal? Depois
Isso aqui não funciona muito, mas o sombreamento, o preenchimento total que nós fazemos com a Ashura Solid, vocês podem usar para o espaço de trabalho. Nós testamos ano passado uns dotezinhos e umas outras achuras, assim, e acabou ficando confuso o desenho. Já sugiro que vocês façam Ashura Solid e com sombra. Aí quando vocês perguntam, cara, em que tamanho devem ter as setas, como é que deve ser o desenho, então vocês dão uma olhadinha aqui, não é? Aqui no fundo, para ter uma ideia aproximada de como são as setas, o tamanho das letras, né? As setas e as linhas de corte são bem fortes, são mais dominantes no desenho. Mas discretas ao ponto de não poluir o desenho, certo? Deixa eu ver aqui as setas. Eu acho que é isso aí, referências que nós nem olhamos na aula, né? Mas aqui de vez em quando vocês podem pegar alguns exemplos para indicação de um elemento que vocês queiram mostrar, certo? Bom, não olhamos indicação, isso aqui já são coisas que não olhamos na sala de aula, mas era aqui que eu queria chegar. A representação de materiais por meio de achuras. Então, lembram que quando nós fizemos o espaço de trabalho, o memorial descritivo, eu pedi que vocês especificassem materiais, não é? Muito disso foi feito em função do corte, porque dependendo do corte, dependendo do material que nós temos, nós podemos usar uma achura ou outra. Então, aços em geral, e nós podemos imaginar que a maior parte dos projetos de vocês trabalha com esse material, então podem usar essa achura aqui, tá bom? Então, deixa eu ver o que mais tem aqui, eu espero que nem seja desses outros materiais. Tem plástico, né? Que é uma achura diferente, mas no geral esse material aqui, essa achura, perdão, ela é uma achura genérica, digamos, no desenho técnico, tá bom? Então, mas é importante que vocês saibam que existem outras achuras e conforme eu imagino que vocês devam estar pensando, sim, as achuras podem deixar o desenho muito confuso, é importante usar isso com bastante critério, não é? E com um espírito crítico, como eu digo para vocês, bem atento. Eu vou talvez mostrar agora. Vou pegar o desenho da Amanda, que nós já olhamos muitas vezes na aula, mas eu vou encerrar essa aula com aquele exemplo. Porque ela tem um corte em desvio. E aqui. Conforme vocês podem ver, eu vou deixar ele um pouquinho 100% para vocês verem melhor aqui o que está acontecendo. Mesmo que eu tenha que vocês não vejam todos, depois eu afasto, tá? Então, um pouquinho grosseiro, podia ficar um pouquinho mais discreto esse corte, não é? Então ele entra um pouquinho, não prejudicou nada e fez um corte em desvio, estão vendo? Passou aqui no quadrante que define nos quadrantes que definem o diâmetro do furo e ele está ali em vista, estão vendo? E aí nós vemos que essa caixa aqui da base, ela é vazia, tem um espaço vazio para o motor que fica aqui embaixo, não é? E ela fez esse desvio porque se ela seguisse com ele, ela cortaria o braço, vou dar uma diminuidinha, ela cortaria o braço e ia ficar um desenho muito confuso aqui em cima. Então, ela teve um ganho bem substancial, porque ela mostrou o corte da base do projeto, mostrou que lá dentro fica essa parte que está oculta, com linhas tracejadas aqui, que é a parte do motor, e ainda conseguiu mostrar em vista aqui o braço, e eu acho que foi uma decisão muito, muito bem tomada. Eu acho que tem uns probleminhas aqui de espessura, podia diminuir um pouquinho a espessura, mas é um trabalho que está bem cotado, bem desenhado, talvez diminuir um pouquinho aqui as linhas tracejadas, mas isso requer bastante, como vocês já sabem, bastante teste, não é? Embora a Amanda tenha feito bastante teste. Bom,
E aí, essa prancha, conforme eu tenho dito para vocês, ela é. Ah, outra coisa. Então, o corte foi indicado na vista superior e ele é mostrado na vista principal. Se ele fosse indicado aqui nessa vista superior ou aqui, ele seria representado aqui na vista lateral, olhando para esse lado, olhando para o outro lado, no outro lado, não é? E aí nós temos 4 elementos aqui, pelo menos, não é? Não, 3, perdão. Nós temos as vistas ortográficas, o corte, que são as nossas ferramentas, digamos assim, de desenho técnico, não é? E o detalhamento. Porque mesmo com corte, ainda que a Amanda tenha mostrado esse motor, ela não conseguia, tinha umas linhazinhas ali, não é? Que só mudando de escala a Amanda conseguiu mostrar. Certo? E ela ainda faz uma observação ali, ó, a achura do corte foi removida para melhor compreensão, porque quando ela achurou aqui, justamente o que ela queria mostrar não estava funcionando. Talvez se ela tivesse deixado um pouquinho mais espesso essa linha e a achura com cinza clarinho, isso funcionasse, não é? Mas nós temos, não existe em nenhum lugar na normativa as proibições, não é? A norma do desenho técnico, ela é um conjunto de recomendações. Salvo essas ideias de cotar linhas tracejadas, não é? São poucas, até porque é uma coisa que não faz sentido, mas aqui nesse caso, essa remoção dessa achura faz sentido. Ainda mais se nós pensarmos que a achura não é obrigatória, como nós acabamos de ver, não é? 2 linhas, estava dito há pouquinho tempo ali na norma, não é? 2 linhas duas linhas extra largas são suficientes para nos indicar, e é isso que está acontecendo, são linhas dominantes aqui, não é? São suficientes para nos indicar que nós temos uma área de corte, principalmente porque nós estamos vendo aqui, não é? O corte está indicado, nós temos que ser capazes de ler essas coisas dessa forma. O corte está indicado, o detalhamento está sobre a área cortada, então, por conseguinte, é lógico que isso aqui está cortado. Sim, o motor está em vista, inclusive nós podemos desenhar dentro, que nós poderíamos escrever motor, da especificação técnica dele, não é? É possível esse tipo de coisa. Aqui tem ele levita aqui um pouquinho, estão vendo? Tem uma distanciazinha que é para o giro, poderia ter um detalhe aqui ainda botado ainda numa outra escala, mas enfim. Bom, pessoal, eu acho que essa aula já se estendeu um pouco mais do que eu pretendia. Quem não esteve na aula, eu acho que consegue ter uma ideia da norma que deve recorrer. Eu deixei aqui no Discord uma sequência de trabalhos do ano passado, para quem ainda não viu. Eu continuo sempre à disposição de vocês. Talvez eu ainda consiga fazer uma pequena conversa última com vocês gravada sobre o espaço de trabalho, mas eu não vou fazer aqui, justamente para vocês ficarem com aulas estanques e poderem recorrer ao conteúdo que vocês estejam trabalhando, certo? Um bom trabalho para vocês.